6h49. Atenção para essa notícia. Vitor Araújo e ouvinte Cidade FM. Caruaru tem registrado acidentes um tanto quanto frequentes nos últimos meses. E nessas últimas 48 horas, um fim de semana, né? Rapaz, um acidente atrás do outro, de chamar a atenção, realmente. É verdade, Renata. Ontem nós tivemos, inclusive, uma reunião que envolveu ali a AMC e outras instituições, Polícia Rodoviária Federal, para discutir, analisar os acidentes de trânsito e tentar discutir alternativas para reduzir esse número de ocorrências. A Juliana Santos está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, entender quais são aí as principais causas e tentar prevenir esses acidentes. Juliana, bom dia para você. Oi, Vitor, Renata, bom dia para vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. É uma situação complicada quando a gente fala de acidentes de trânsito, né? Muitas podem ser as causas, como a imprudência mesmo do motorista ou até mesmo a falta de infraestrutura das vias. Eu estou aqui com Lindomar Rodrigues, que é especialista em trânsito, para conversar com a gente. A gente estava exatamente conversando sobre isso, né, antes da entrevista conversar. Lindomar, bem-vindo à Cidade FM. Podem ser muitas causas, né, que podem provocar aí acidentes, mas a direção defensiva ela deve aí estar à frente, né, de todas essas questões, né? O condutor ele precisa ter isso em mente, né, quando dirige um veículo. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da FM Cidade. Sem dúvida. A gente muito ouviu falar em direção defensiva, né? Quando a gente vai tirar a nossa habilitação, ela é uma disciplina obrigatória, dentre outros cursos na área de trânsito. Mas ela é uma matéria realmente que ela é importante que seja aplicada no dia a dia. Como você bem falou, os sinistros de trânsito, eles podem ocorrer por diversos fatores. Infraestrutura da via, falta de manutenção do veículo, condições climáticas, elas separadas ou elas juntas. Mas é importante frisar que entre 80% e 90% desse sinistro de trânsito, a responsabilidade é humana. Então, a via pode estar com buraco, o seu veículo pode não ter uma manutenção adequada, a condição climática pode não ajudar, o trânsito pode não ajudar, mas se o condutor ele aplicar diariamente a direção defensiva, certamente ele consegue reduzir, minimizar ou quem sabe até mesmo evitar os sinistros de trânsito, né? Daí a importância de dirigir sempre e pilotar sempre de forma defensiva. Lindomar, a gente anda muito, né, pelas ruas de Caruaru, a gente observa muitas questões como, por exemplo, falta de sinalização em alguns trechos, buracos também, é uma das coisas que a gente mais tem observado. Ontem, por exemplo, a gente entrou para o programa O Povo na Cidade, mostrando, né, um dos buracos ali na Leão Dourado, inclusive que já haviam, né, acontecido acidentes ali de, enfim, motociclistas, e os moradores até colocaram metralhas, né, para tapar o buraco. O que acontece, por exemplo, se esse condutor, se esse motorista, ele sofre um acidente de trânsito em uma dessas questões aí que deveriam ser de responsabilidade do município, do estado, por exemplo? O estado e o município, ele pode ser responsabilizado por esse acidente de alguma forma? Pode sim. Se ficar comprovado que o sinistro ocorreu por conta da falta de eficiência do órgão responsável pela via, isso pode ser o município, isso pode ser o estado, como pode ser a União. Se de fato a responsabilidade faltou àquele órgão responsável, o cidadão prejudicado pode recorrer na justiça a esse direito. Mas é importante a gente prevenir. Como nós falamos aqui o tempo todo, de direção defensiva, se você dirige, se você pilota dentro de uma velocidade segura, dentro de uma velocidade que é a velocidade aplicada para a via, você poderá, em muitos casos, evitar esse sinistro, evitando tudo isso. Porque mesmo que você entre na justiça, mesmo que você venha ganhar por conta desse sinistro, às vezes nós perdemos algo muito mais importante, que é a vida. Então é preciso muita cautela, é preciso muita direção defensiva
por parte de quem conduz os veículos, principalmente nessa época agora, que nós temos chuva constante, né? Nós temos aí muitas vezes a via ela fica alagada, né, pelas águas, e aí você não consegue ver os perigos existentes, o buraco, seja lá o que for. Então, direção defensiva é a regra de ouro para a gente evitar esses sinistros. Perfeito. Lindomar, muito obrigada pela entrevista. Renata e Vitor, nós conversamos, né, com o Lindomar Rodrigues, que é especialista em trânsito, reforçando sim a importância da direção defensiva para todo mundo que está conduzindo aí todo tipo de veículo, principalmente nesse período de chuva, né, as vias mais alagadas, muitas vezes a gente não consegue observar os buracos das vias, enfim, sempre está atento aí, observando sinalização, conduzindo com responsabilidade para evitar problemas maiores, porque a gente pode sofrer aí com danos, né, nos veículos, mas o pior é quando a gente sofre algo relacionado às nossas vidas. Então é bom frisar essa questão e ressaltar isso para todo mundo que está nos acompanhando. Eu volto com vocês. Obrigada, Juliana. Vitor e ouvinte, no trânsito a gente nunca está sozinho, né? A gente precisa dirigir ali na nossa e estar atento a todos os detalhes, né? Dos outros veículos, das pessoas, do tempo, das condições do veículo, das condições da via. São muitos detalhes. Muitos detalhes. Você tem que dirigir por você e pelo outro. E uma coisa importante, Renata, a maior parte, como disse o especialista, a maior parte das ocorrências, dos acidentes, acontece por falha humana. Seja porque você não conduziu de maneira defensiva ou porque, de alguma forma, você infringiu, né, você transgrediu uma regra de trânsito. Colocou velocidade a mais, bebeu sob efeito de dirigiu sob efeito de bebida alcoólica, enfim. A maior parte das ocorrências é por isso. Então, se a gente se conscientizar que o carro pode se transformar numa arma, né, para causar dano para a gente e para as outras pessoas, e que a gente tem que ter equilíbrio para a condução, vamos reduzir bastante o número de ocorrências. Se as regras existem, é porque elas têm comprovação de que reduzem os acidentes. Então vamos lá, põe o cinto de segurança, nada de beber antes de dirigir, não vamos colocar mais velocidade do que está permitido na via, porque tudo aquilo ali foi calculado por especialistas para garantir a segurança.